a casa de Deus. Amém? É um prazer a gente estar junto aqui, a gente junto poder compartilhar uma palavra. Hoje um pouquinho mais frio, né, pessoal? Hoje eu falei misericórdia. Eu só via 17 graus só no ar-condicionado no Amazonas. Aí eu acordei, olhei assim e falei, misericórdia, já está 16 graus hoje. Né? Aquele famoso friozinho. E isso que nem chegou nem o inverno, né? Na hora que chegar então, misericórdia. Quantos de vocês trouxeram a sua Bíblia? Abra ela na primeira epístola de João, capítulo 5. Outro pilar que nós vamos aprender sobre oração, outro pilar, segundo pilar. O tema da nossa mensagem é orar segundo a vontade de Deus. Orar segundo a vontade de quem? De Deus. Orar segundo a vontade de quem? De Deus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque essa mensagem é uma daquelas que nos leva a crescer um pouco mais, a subir um nível a mais na nossa vida cristã. E também tenho a certeza que esclarece muitas coisas da qual a gente ainda não entendeu. Não entendeu. E esse texto de 1 João, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo diz assim: esta é, 1 João capítulo 5, versículo 14, esta é a confiança que temos para com Ele, que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o que, igreja? Nos ouve. É uma oração desafiadora, porque ele está dizendo assim, nós temos essa confiança, que se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Há uma garantia, há uma certeza que Deus ouve oração segundo a sua vontade. Há uma garantia. E é isso que os apóstolos estão trazendo para nós. Mas agora, a grande questão que eu quero levantar aqui, que é orar segundo a vontade de Deus? O que é? O que é você dizer assim, eu estou orando segundo a vontade de quem? Então perceba, não é a minha vontade, mas a vontade de quem? De Deus. Abrir mão daquilo que eu quero, porque nós aprendemos e até de certa forma somos um tanto treinados a orar, pedir aquilo que a gente quer, aquilo que eu preciso, né? Parece que se Deus não entendeu, eu vou orar aqui para pedir isso para Ele, porque Deus precisa fazer isso na minha vida, mas a oração segundo a vontade de Deus não é segundo aquilo que eu quero. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, que orar segundo a vontade de Deus, não é orar segundo aquilo que eu quero, é aquilo que Ele quer. E não é fácil isso. Como eu disse, nós estamos acostumados, até talvez você já até criou isso na sua vida, talvez alguns aqui nunca oraram a respeito da vontade de quem? Ou senão nós achamos que orar segundo a vontade de Deus é quando a gente vai fazer alguma coisa. Eu vou abrir essa empresa, eu vou orar para ver se é segundo a vontade de quem? De Deus. Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou orar se é segundo a vontade de quem? De Deus. Ah, eu estou me relacionando com alguém, estou gostando de alguém, eu vou orar para ver se é segundo a vontade de quem? Não é assim que as pessoas fazem. Elas oram, na verdade não é a vontade de Deus, mas é a sua vontade. A única coisa que você espera dessa oração é saber se vai dar certo ou se vai dar o quê? Se você vai gastar energia nisso ou não. Se você vai perder dinheiro nisso ou... Mas isso também não é orar segundo a vontade de quem? Não é. Isso também não é. Não é, pastor, mas eu orava para saber se era para fazer isso. Se era para fazer aquilo, não, essa é a sua vontade. Você só quer saber se vai dar certo ou... Essa é a verdade. Se você vai perder o seu dinheiro que você investiu ou não. Se você vai saber se vai dar certo ou não. É isso que você quer, mas ainda continua sendo a sua
vontade. Orar segundo a vontade de Deus também não é descobrir uma técnica. Porque a gente olha assim, então isso quer dizer que se agora eu aprender a vontade de Deus, eu vou ter tudo o que eu quero. Também não é. Orar segundo a vontade de Deus é para a gente poder viver aquilo que Ele quer. Orar segundo a vontade de Deus é para a gente viver segundo aquilo que Ele quer. Então, agora começa a nossa pulga atrás da orelha, mas então como que eu faço isso, pastor? Como é que eu sei que eu estou orando segundo a vontade de Deus? Bom, a vontade de Deus, ela está explícita aqui, ó, na palavra. Então percebe que a vontade de Deus está onde? Na palavra. A palavra de Deus é a sua vontade. Então existem algumas coisas da qual nós não precisamos mais orar. Não, pastor, não. Nós precisamos entender aquilo que Ele quer. E aí eu quero chegar a você a levar a esse pensamento. O que é, de fato, a vontade de Deus? A vontade de Deus é viver a sua palavra. Então vamos fazer uma autoanálise aqui, aonde a gente quer a vontade de Deus na nossa vida. Aonde eu quero a vontade do Senhor na minha vida de fato? Bom, eu coloquei aqui algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, porque a vontade de Deus ela não é uma descoberta. A vontade de Deus ela está aqui revelada. A vontade de Deus não é descoberta, não é um descobrimento. E esse aqui está sendo o nosso maior erro, às vezes, dentro da igreja. A gente está orando para descobrir a vontade de Deus para o casamento, descobrir a vontade de Deus para a vida financeira. Não tem descoberta. A Bíblia já foi revelada. A vontade de Deus ela é bem clara através do seu Filho Jesus. Deus já deixou isso claro. Agora, como é que eu vou começar a entender isso? Bom, existem alguns pontos que nós vamos começar a dividir aqui e definir o que é a vontade de Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27. A vontade de Deus já foi descoberta para a nossa sexualidade. Eu não preciso orar a Deus para trazer descoberta da sexualidade. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas parecem que entraram em crise com a sua sexualidade. Que as pessoas não entendem qual é a sua sexualidade. E aí elas começaram a criar. Hoje há tanta sexualidade, é criada tanta ideologia para esta área, para definir um comportamento. Mas qual é a vontade de Deus para a sua sexualidade? A Bíblia diz: Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua. E a imagem que Deus criou é o homem e o quê? E a mulher. Então não há mais dúvida para nós olharmos para isso aqui e ficarmos orando por tal coisa. Qual era a minha sexualidade? Qual é a sexualidade que eu preciso ter? Não, está aqui já. Já está aqui. Ela já foi definida. Qual é a vontade de Deus para a minha saúde? O apóstolo diz assim, na terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, o meu desejo é que você tenha saúde, que você prospere em tudo. Agora, perceba que tudo que eu estou falando aqui, alguns princípios, que já foi estabelecido, para mim conseguir viver isso, é aqui que entra a oração. O que é orar segundo a vontade? É para poder cumprir o que está escrito. Essa é a nossa maior dificuldade. Porque nós estamos querendo um casamento segundo a vontade de quem? De Deus. O que é um casamento segundo a vontade de quem? De Deus. Por exemplo, está aqui a dona Elisiane. Sou casado com ela. Vem cá, minha esposa, deixa eu ilustrar isso aqui. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, 21. Eu sou casado com a dona Elisiane. E eu quero um casamento segundo a vontade de quem? De Deus. Mas a vontade de Deus para o casamento, em Efésios, capítulo 5, versículo 21, diz assim, ó. A primeira coisa que diz, sejam obedientes uns, respeito pelo que tem por Cristo. Olhe para mim, preste atenção. A primeira coisa no meu casamento,
para cumprir a vontade de Deus é ter respeito. A Elisiane precisa me respeitar e eu preciso respeitar quem? Ela, não tem jeito. Então, vamos imaginar que eu tenho muita dificuldade de respeitar a Elisiane. Eu trato ela de maneira grosseira, ou ela também tem muita dificuldade. Então, o que vai fazer a vontade de Deus entrar aqui? Oração. A gente começa a orar para viver essa vontade. Porque até agora eu não estou conseguindo. E aí, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada diz assim, ó, versículo 22, esposa, obedeça o seu marido. Como você obedece ao Senhor? Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Aí a Elisiane olha e fala assim, esse homem não vai mandar em mim não. Não nasceu homem para mandar em mim. Talvez o contexto que a Elisiane nasceu foi de um contexto ruim. Ela nasceu num contexto onde o pai batia na mãe. Então imagina a dificuldade que ela vai ter de obedecer alguém. A minha mãe obedeceu ao meu pai e olha o que ela levou. Olha o que ela passou. Olha o que ela sofreu. Ela só sofreu na mão de quem? Do meu pai. E ela casou, esperando a vontade de quem? Agora, a Elisiane, ela vai precisar orar para viver isso, não vai conseguir. E a ideia central de vontade de Deus é essa. Nós começamos a orar, ela começa a orar para viver o quê? O que a Bíblia está dizendo. Porque essa é a vontade de Deus. Só que a Elisiane quer fazer completamente fora disso. Ela quer viver completamente fora disso. Então, por mais que ela se una com alguém de Deus, o casamento dela vai ser gerado infelicidade. E aí é que a gente fica assim, falando, peraí, eu não estou entendendo, eu casei com uma mulher de Deus, casei com um homem de Deus, mas eu sou infeliz. Por que eu sou infeliz? Falaram para mim casar com alguém da igreja, aí a gente casa com alguém da igreja e não dá certo. Casei com um homem de Deus, mas não deu o quê? A pergunta é se os dois estão dispostos a viver a vontade de Deus. Porque, e aí o Senhor fala assim, marido, sabe qual é o seu dever? De amar a esposa como Cristo amou a igreja. Marido, sabe qual é o seu dever? De amar a sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Seu próprio corpo. Porque quem ama o seu próprio corpo não faz mal para si mesmo. Não vou fazer mal para mim. E aí, eu olho para mim e falo assim, peraí, eu não amo a minha esposa dessa forma sacrificial, dessa forma de cuidado. Então, essa é a vontade de Deus para o meu casamento, para o nosso casamento. E quando a gente começa a fugir disso, a gente começa a fugir. Porque a mulher, ela começa a colocar no coração dela, eu não vou obedecer esse homem. Eu coloco no meu coração, não vou amar ela não. Não vou amar. E aí a gente começa a viver dentro de casa como? Briga, conflito, desentendimento. Eu estou sempre com raiva dela, está sempre com raiva de mim. A gente começa a viver relampejos de felicidade. O amor não consegue pairar naquela casa. E aí a gente vem para a igreja, Deus me ajuda, Deus faz alguma coisa, Deus opera, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz isso, pastor. Por que Deus não faz nada? Porque Ele está esperando você decidir viver a vontade dEle para o seu casamento. É o que Ele está esperando. É o que Ele está aguardando. Não é que a gente acha que a gente casou com a pessoa errada. Não, pastor, eu casei porque o meu marido não é da igreja. A minha esposa não é da igreja. Aí eu vou dizer para você, toda quarta-feira nós estamos falando sobre família. Na quarta-feira, quem veio no culto, eu disse para as mulheres que aqui vieram, a mulher sábia edifica a sua e a tola faz o quê? Então, sabedoria é a capacidade de construção. Tolice destrói o quê? Bom, meu marido não serve a Deus, minha esposa não serve a Deus. Mas com sabedoria,
eu ganho quem? A esposa, com sabedoria. A mulher santa santifica quem? O marido. O marido santo santifica quem? A esposa. Isso é viver a vontade de quem? E aí eu começo a orar. Eu começo a orar a Deus. Eu começo a pedir para Deus a oração segundo a sua vontade. Qual é a oração segundo a sua vontade? Eu começo a citar a palavra. Senhor, está escrito na tua palavra que o homem deve amar quem? A sua esposa, como Cristo amou a igreja. Senhor, eu quero ser esse tipo de homem. Eu quero. Aí ele começa também a fazer essa mesma oração, que é a vontade de quem? E aí a gente começa a se unir. As adversidades que a gente tem, as diferenças que a gente tem dentro de casa, ela começa a ser resolvida com sabedoria. Amém, igreja? Ela começa a ser resolvida. A sabedoria vai nos dando condição de resolver as nossas diferenças. As coisas ruins que acontecem na nossa casa, vai chegar coisa ruim? Vai. Mas a sabedoria vai nos ajudar a sempre a construir. E é isso que eu quero que você comece a entender. Porque talvez você está procurando uma fórmula mágica para fazer dar certo o seu casamento. Aonde, na verdade, o que você só precisa é querer viver a vontade de quem? E começar a orar assim. Qual é a vontade de Deus para o meu casamento? Que o homem ame a sua esposa. Que a mulher obedeça o seu marido. É isso. É simples assim, pastor? Parece simples. Só que o problema é que a gente não é assim. Não nascemos assim. Não fomos criados numa cultura assim. Não entendemos dessa forma. Então eu começo a orar. Eu começo a me dedicar à minha oração para viver a vontade de quem? Porque eu sei que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é o que, igreja? Agradável. Você está vendo como é que muda a minha vida? Quando eu decido orar dessa forma, é por isso que os discípulos estão dizendo sobre isso. Ele não está ensinando a gente a ter um mecanismo para conseguir aquilo que a gente quer. Ele está nos ensinando a orar segundo a vontade de Deus, é para aquilo que a gente vai se tornar. E se tornando, a gente passa a ser uma pessoa abençoada. Qual é a vontade de Deus, pastor, para a minha vida sentimental? Como é que eu sei, pastor, que eu preciso orar para ter uma vida sentimental? Está na Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, a Bíblia fala, para a gente não se prender a um jugo desigual. Não se prenda a um jugo desigual. Eu não tenho que prender isso. Eu não preciso orar para saber que essa pessoa não tem nada a ver comigo. Eu vou orar. Eu vou orar a Deus. Não, você está orando para ver se vai dar certo ou não, só isso. Mas essa não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é clara. A vontade de Deus ela já foi o que, irmãos? Revelada, não é descoberta. Se ele está falando para mim não me prender a um jugo desigual, porque ele diz que comunhão tem as trevas com quem? Com a luz. Não tem comunhão. Para que insistir? Para que continuar? Para que deixar tal coisa acontecer? Se eu de fato conheço a vontade de Deus, a não ser que eu desconheço. Você está vendo que entender a vontade de Deus é fazer força para entender o que está escrito na sua palavra. É isso que eu quero que você comece a prestar atenção. Porque talvez você está aí numa jornada, sempre perguntando para Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? E Ele diz, está aqui, filho. Ore para que você consiga fazer isso. Ore para que você consiga viver isso. Ore para que você se transforme nessa pessoa, porque essa é a minha vontade. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida financeira? Qual é a vontade de Deus? A Bíblia fala em 2 Coríntios 8, 9, a Bíblia diz assim, pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se tornou o quê? Pobre. E por amor de vós, para que pela sua pobreza fôssemos o que, igreja? Enriquecidos. E aí a gente fala assim, peraí, eu estou rico, eu não estou bem financeiramente. Por quê? Agora eu pergunto para você, será que você está disposto a moldar a sua vida para você prosperar segundo a vontade de quem? Essa é a pergunta.
Será que você está disposto a moldar a sua vida para viver segundo a prosperidade de quem? Porque é poucos textos na Bíblia que falam sobre ser bem-sucedido. Por exemplo, a gente encontra essa palavra bem-sucedido, sucesso mesmo, bem-sucedido, a gente encontra no livro de Josué. Por exemplo, o Senhor fala assim para Josué: Josué, tenha cuidado de fazer conforme tudo está escrito aqui. Guarda essa palavra, a palavra do meu servo Moisés, medita nela de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido. Então ele está falando assim: a fórmula do sucesso está condicionada à minha vontade. E a minha vontade é que você aprenda a palavra, que você não se desvie dela nem para a direita nem para. Então percebe que às vezes a gente está lutando tanto para prosperar, e a forma de prosperar é entender aquilo que Deus quer. E aí eu começo na minha empresa a fazer aquilo que Deus quer. Eu não preciso ficar orando para abrir um negócio. E quando eu abrir um negócio, a questão é se eu vou fazer aquilo que Deus quer dentro do negócio. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Porque a gente está nisso assim, ó, vou orar para abrir um negócio. Não, eu vou abrir um negócio. Abre o negócio. E abrindo um negócio, a questão é se você vai fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer no seu negócio. Porque a gente fica com medo. Aí você abriu esse negócio, mas você nem orou. Não, a questão é se eu vou viver isso, porque a vontade de Deus é essa. Em nenhum momento Deus quer que você feche a porta dos seus negócios. Amém, igreja? Nenhum momento Deus quer falir o seu negócio. Nenhum momento Deus quer destruir as coisas que você pensa. Não, nenhum momento. Ele quer que você entenda aquilo que você precisa viver nos seus negócios. E aí quando eu olho para mim, peraí, abri o meu negócio. Mas eu não vou ser enganoso nos meus negócios. Eu vou apresentar a nota fiscal. Não vou. Ah, mas eu não quero pagar esses impostos que aí que o governo faz. Mas faz. Seja fiel. Faz a coisa certa, a coisa correta. Porque você fazendo a coisa correta, você está vivendo a vontade. E é o que o salmista Davi disse. Olha, ele fala: eu sou velho, mas eu já fui novo, mas eu nunca vi a descendência do justo desamparada e nem a mendigar quem? O pão. Você está percebendo que às vezes a gente fica nessa neura de eu quero descobrir a vontade. Não, peraí, vai lá. Abre o teu negócio. Deus será contigo, sim. Se você entender qual é a vontade dele, porque ela já está clara. E aí eu começo a ser fiel a Deus. Eu quero ter mais dinheiro, mas você quer ter mais dinheiro para quê? Para quê? Para potencializar a sua ganância ou para potencializar a sua generosidade? Para que você quer mais dinheiro? Para quê? Para potencializar a ganância ou para potencializar generosidade? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Isso aqui é mensagem para a gente adulta, para a gente que quer crescer, para a gente que quer deixar de ser menino na fé. Então para analisar, porque aí a gente fica assim orando a Deus. Não, você já tem um negócio de Deus, amém, irmãos? Porque você é uma pessoa você é uma pessoa de Deus. Então se até agora você está fazendo tudo o que é fora da vontade de Deus, Deus está te convidando hoje para trazer os seus negócios para a vontade dEle. Você vai ver como você vai prosperar. Você vai ver como esse negócio vai crescer. Esses dias eu vi um testemunho de uma mulher, estava na internet e eu fiquei assistindo. Ela falou assim: eu comecei a abrir cachorro-quente. E ela falou assim: olha, eu abri cachorro-quente com dinheiro emprestado. Meu irmão me deu 300 conto. Comprar pão, aquelas coisas todas, né? Abri o dogão, tal, aquela coisa toda, e abri. E ela falou assim: olha, eu comecei a trabalhar com dinheiro emprestado. A gente vai olhar por aí e falar assim: tá errado isso aí, não é para tomar emprestado de. Não é? A gente vai olhar para analisar. E ela diz: eu decidi empreender, fazer isso. Comecei a trabalhar e vender cachorro-quente. E de repente, ela falou assim: olha, cachorro-quente todo mundo vende. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. E de repente veio na cabeça dela de fazer cachorro-quente com carne louca. Alguém já comeu carne louca aqui ou não?
Sabe o que eu estou falando, que é carne louca? Hã? Aquela carninha desfiadinha que a gente come assim no pão, lembra que o pessoal fala? Geralmente é um colchão duro que a gente cozinha bastante, ele fica macio, né? E a gente chama de carne louca. Ela falou assim: eu comecei a colocar carne louca no cachorro quente. Segui essa direção. E aí ela fala assim: olha, tudo que Deus foi dando para mim, eu fui sendo fiel a Deus. Nós não deixamos nenhum momento de seguir a palavra de quem? De Deus. O que ela está vivendo? A vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é o quê? Agradável. Ele está dizendo: eu me fiz pobre para que você pudesse enriquecer, para que você pudesse ter uma vida diferente, uma história diferente. A gente pode nascer num lar paupérrimo? Pode. A gente pode nascer num lar que não tenha condições nenhuma? A gente pode. Mas com conhecimento da palavra e decidimos orar segundo a sua vontade, a gente cresce. Amém, igreja? Essa mulher começou a crescer. Ela falou: nós estamos mudando de ponto. O que era antigamente alguns pedidos a gente recebia de cachorro-quente, agora triplicou. Triplicou os pedidos. E não para. E a gente tem a dizer que a gente colocou o nosso estabelecimento, as nossas coisas, segundo a palavra de quem? De Deus. É isso que eu quero que você perceba o que é viver a vontade de quem? O que é orar? Então, a oração, segundo a vontade de Deus, não é descoberta. A oração, segundo a vontade de Deus, é me levar a viver aquilo, a fazer aquilo, a ser a pessoa que eu preciso ser. Agora, preste atenção. Você está pronto também para viver a vontade de Deus? Você está pronto? Porque quando a gente fala de ter um casamento abençoado, a gente fala de ter uma vida financeira abençoada, né, de viver isso, a vida sentimental. Eu pontuei aqui a área da saúde. Mas você está pronto para entender que isso é a vontade de Deus também? Porque nós acreditamos que viver a vontade de Deus parece também se encaixa num triunfalismo, que sempre vai terminar vitória, vitória e parece que se sumiu esse negócio, não apareceu no final vitória, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada isso aqui. Não, isso aqui não é vontade de Deus, não. Isso aqui não é a vontade de Deus. E aí a gente esquece, mais uma vez, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar entender o que Jesus fez. Jesus foi o maior homem que estabeleceu isso para nós. Em todos os momentos da sua vida, ele fala: eu vim para fazer a vontade do meu. Ele deixa estabelecido. Ele fala: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim, ele me enviou. Eu desci do céu, sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim para fazer isso. A vontade do meu. Agora preste atenção. Em Lucas, por favor, abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. O livro de Lucas é o único livro que tem esse detalhe. Você não encontra esse detalhe no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de João. É só ele que detalhou isso. Ele detalha uma coisa aqui muito poderosa. E aí, se você começar a orar segundo a vontade de Deus, pastor, então vou começar a orar segundo a vontade. Sim. Porque estou certo que ele cumpre a sua vontade. Sim, ele cumpre. Eu quero viver isso na minha vida, a vontade de Deus na minha casa, a vontade de Deus nas minhas finanças, a vontade de Deus na minha saúde, na minha vida sentimental. Eu quero isso. Então vamos lá. Lucas capítulo 22, versículo 41 em diante. Diz assim: afastou-se deles a uma curta distância e ajoelhando-se orava. 42. Dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua.
Então apareceu um anjo, essa tradução diz assim, ó, encorajava. Tem outra tradução que diz assim, ó, um anjo apareceu do céu e lhe dava força. Tem tradução que fala assim, um anjo apareceu do céu e o animava. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. A oração de Jesus, há um anelo muito poderoso aqui. Ele está orando nesse exato momento, a sua forma humana, a dor, o sacrifício que ele tinha que fazer. Ele diz, Senhor, Pai, se der, passa de mim esse cálice. Mas ele está dizendo, seja feita a tua. Então, viver a vontade de Deus, muitas vezes, nesse contexto aqui, a gente não vê livramento. A gente não vê o que, igreja? A resposta de Deus não foi livrá-lo. A resposta de Deus foi fortalecê-lo. Porque Deus enviou um anjo. Então, viver a vontade de Deus, muitas vezes, na minha vida e na sua vida, nem sempre Deus vai fazer aquilo que a gente quer. Mas, a despeito disso, por estarmos dentro da sua... Isso aqui que você precisa aprender, que é o mais louco. É o mais assim, que a gente olha para isso aqui e fala, meu Deus do céu. Porque está vivendo a vontade de Deus, Ele não vai fazer a minha vontade, não, mas em nenhum momento Ele vai nos deixar. Ele não vai nos deixar. Lembra que domingo passado eu falei sobre como a gente resistir à oração do desamparo? E aqui é a prova clara. Deus está enviando um anjo para fortalecer quem? Jesus. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil passar por isso. Essa é a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Mas estando dentro dessa vontade, Deus sempre enviará socorro. Pode haver momentos, pode haver momentos que a sua vida financeira não esteja lá em cima. Mas não vai faltar nada. Amém, igreja? Não vai faltar. Talvez não vendeu tanto que você esperava. Pastor, eu queria vender isso. Olha, minhas vendas não estão boas. Talvez não vai vender o tanto que você esperava. Mas Deus vai enviar o socorro para que não falte. Você está percebendo que viver a vontade de Deus é entender esses princípios? Que Jesus está indo por a cruz do Calvário, mas é um homem que está indo fortalecido. Não é um homem que está indo fraco. Não é um homem que está indo ali rendido à situação, mas é um homem que está indo fortalecido. E isso é a vontade de quem? Deus não livrou de um sofrimento, mas Deus fortaleceu para enfrentar o sofrimento. Então haverá momentos que Deus vai tirar você do sofrimento? Não, Ele vai te fortalecer para você enfrentar o sofrimento. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Ah, pastor, porque eu pensava que Deus ia me curar. E por que Deus não me curou? Mas Deus te fortaleceu para essa doença não te tombar. Amém, igreja? Para não acabar com você. Deus fortalece. Deus nos ajuda. Por isso que eu quero que você entenda o quanto é importante a gente começar a desejar viver a vontade de Deus. Porque ela é boa. Em toda e qualquer situação, Ele sempre estará conosco. É interessante em João capítulo 17, que Jesus ora pelos seus discípulos. Ali está a oração de Jesus para os discípulos. Em nenhum momento da oração de Jesus para os discípulos, Jesus fala assim, Senhor, coloca um anjo aqui, um anjo lá, faz tal coisa, né? Jesus ora para que os discípulos possam ter unidade com o Pai. Pai, assim como eu, Senhor, somos um, faz deles também um contigo, Senhor. O mesmo poder que o Senhor deu para mim, dá poder também para eles. As coisas que eu fiz, dá também para eles. Senhor, olha, o meu último pedido, Pai, não é tirar eles desse mundo, não. Mas é só livra eles do mal. Eles vão estar aqui nesse mundo, vão. Vão passar por aflições, vão. Mas a única coisa que eu peço é que o Senhor livra do quê? Do mal. Livra, tem tradução que fala, livra do maligno. Livra disso. Mas em todo momento, viver a vontade de Deus
Você percebe que as coisas que Jesus pediu para os seus discípulos, tudo tem a ver com a vontade de quem? Tudo. Então imagina agora, irmãos. Imagina nós aqui como igreja com essa informação. Eu posso jogar lá fora, ou eu posso daqui para frente começar a orar sobre isso. Senhor, eu quero na minha vida, você que está solteiro, vida sentimental, eu quero orar a Deus dessa forma aqui, ó. Eu não quero um jugo desi, eu não quero. Quero alguém da tua minha fé, que anda na tua presença, que anda contigo. Imagina você agora com essa informação sobre a vida financeira. Imagina você com essa informação. Se eu sei que existe um Deus que fez de tudo para que eu pudesse enriquecer, então eu não vou aceitar. Eu vou me submeter. Vou fazer isso. Vou trabalhar, vou fazer as coisas segundo aquilo que Ele quer. Ele já deixou claro para mim o que Ele espera de mim no meu trabalho. Ele já deixou claro o que Ele espera de mim da minha empresa. Então, vou começar a agir segundo a sua palavra. Porque eu estou vivendo a vontade de Deus. Vou começar a fazer isso. Imagina a minha saúde. Eu vou começar a cuidar da minha saúde. Vou começar. Porque se Ele está falando que tem saúde, então eu quero viver isso. Vou cuidar da minha saúde. Não vou mais negligenciar a minha saúde. Vou cuidar dela. Vou cuidar do meu colesterol. Vou cuidar do meu corpo. Vou cuidar da minha saúde, sim. Porque se Ele está dizendo que vai me dar isso, então eu quero viver essa vontade. E viver na saúde bem, eu preciso cuidar. Olha, eu quero ter um casamento abençoado. Ser esse homem que eu preciso ser, então você. Ser essa mulher que eu preciso ser, então eu quero ser. E aí a gente começa a orar segundo a vontade de quem? De Deus. E aí o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo? O apóstolo está dizendo assim, ou melhor, o apóstolo João. O apóstolo João está dizendo assim, é a confiança que temos nele. Nós temos essa confiança nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele o quê? Nos ouve. O que você está pedindo hoje é segundo a vontade do Senhor? É difícil, mas seja sincero. Não, pastor. Então vamos mudar a nossa oração. Vamos começar a pedir as coisas segundo a sua, porque Ele nos ouve. Há uma garantia, há uma garantia. Em nenhum momento na Bíblia Sagrada, a Bíblia fala para pedir, pede, pede, recebe. Qual a garantia? A garantia está aqui, segundo a sua vontade. A garantia que João também dá, em João capítulo 15, a Bíblia fala, se as minhas palavras permanecerdes em, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então há uma condição aqui. Então, peraí, eu preciso viver a palavra? Sim, porque essa é a vontade. Então você começa a orar daqui para frente para viver aquilo que Deus está falando. Vou começar a orar, viver segundo aquilo que Deus está falando, não é mais segundo o que eu quero. Porque eu sei que a vontade de Deus ela é boa para a minha vida. Amém, igreja? A vontade de Deus é boa para a minha casa, a vontade de Deus é boa para os meus negócios. A vontade de Deus é boa para os meus filhos. Eu vou orar dessa forma. Vou colocar isso no meu coração a partir de hoje. E eu tenho certeza, irmãos, essa é a confiança que Ele nos ouve. Amém, queridos? Pode aplaudir a Jesus bem forte.